Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Conhecendo da temporada 2024. E eu vou trazer hoje para vocês, como vocês puderam ver aí, o Conhecendo do Josh Reynolds, nosso mais novo wide receiver aí do Denver Broncos, contratação de maior expressão, então ganha direito ao primeiro vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, como ele se encaixa nesse ataque do Denver Broncos, qual a minha expectativa aí de produção dele junto com o Courtland Sutton, com toda a nossa galera de wide receiver aí, tá? Antes de mais nada, vale sempre lembrar vocês aí, Clube de Membros Mile Brasil. Então, o pessoal aí do nível John Elway já recebeu como parte da sua recompensa aí o guia do On The Clock. A gente teve também aí o sorteio já para o pessoal do Peyton Manning. Vai ter o guia do Mile Brasil, tá? Vídeos dos conhecendo, né? Tanto do draft quanto da free agency. A primeira vai ser aberta, né? Esse vídeo aqui, como vocês podem ver, já tá para o público geral. Porém, os outros, o membro recebe primeiro, tanto a contratação, tanto o conhecendo da free agency, quanto o conhecendo das picks do draft, tá? Além disso, vale sempre lembrar, né? Conteúdo de draft aí, super live no dia 25, primeiro dia do draft, tá? Conteúdo aberto a todos. E depois aí no segundo dia, rodadas 2 e 3, conteúdo aí exclusivo de membros aí do nosso clube de membros Maia Brasil. Então você que ainda não participa do nosso clube de membros, tá esquentando os motores da NFL, né? Draft chegando, enfim, setembro é logo ali, como a gente sempre fala. Então pode olhar aí, ó, QR Code no cantinho da tela para você diretamente ser redirecionado aí para o nosso YouTube lá na página dos membros, para você conhecer toda a nossa proposta, toda a nossa oferta, conteúdo bastante diferenciado esse ano para quem é membro. Sem mais delongas, vamos falar de Josh Reynolds, né? Famoso Joshua Reynolds, na realidade, né? Josh aí é a abreviação de Joshua, né? Nascido aí em 16 de fevereiro de 1995. Rapaz lá do Texas, né? Texano, na cidade de San Antônio, né? Então é um wide receiver de 1,91 m, 88 quilos, né? Filho de Michelle Reynolds, e ele tem um irmão, né? Chama Moses Reynolds, que atualmente é defensive back, né? Lá de Texas A&M, né? O Aggies, né? Spoiler já, né? Universidade que também o Josh Reynolds jogou, né? Mas antes dele ir para Texas A&M, teve uma carreira interessante, né? Ele foi atleta de high school aí, jogando pela high school ali da sua cidade, né? Em John Jay High School, os famosos Mustangs lá da cidade do Josh Reynolds, né, de San Antônio. Jogou como wide receiver e também jogou como safety, tá, pessoal? Então é muito comum no high school o jogador ter aí dupla função, né? E ele teve aí, né, como sênior, né, 44 recepções, 667 jardas, 48 tackles e 3 interceptações, né? E aí, para fechar a carreira dele de high school, né, não perder muito tempo nesses detalhes aqui, na sua carreira promissora, ele teve aí 102 recepções total, 1.859 jardas e 22 touchdowns. O que credenciou ele aí para ser um recruta 3 estrelas, tá? Como vocês sabem, né, os sites lá, o 247, né, e agora o On3, eles fazem aí a categorização dos atletas, né, dos recrutas, para a universidade também ter, né, um parâmetro, óbvio, os scouts fazem todo o trabalho, mas, né, os sites aí ajudam fazendo uma categorização dos prospectos, medindo aí mais ou menos o talento dele. E ele sendo um prospecto aí de 3 estrelas, ele teve interesse aí de algumas universidades, tá, de primeira divisão, incluindo Oregon State, né, os Beavers aí, mas depois que ele fez a sua visita aí lá ao time de Oregon, né, Oregon State, ele foi informado que a classe de wide receiver deles aí já estava completa, né? E assim o Josh Reynolds preferiu fazer Junior College, né? Jogou aí pela Tyler Junior College lá no Texas mesmo, né? Então em 2013 ele começa aí sua carreira no hall universitário, né? E já começou com muito sucesso, tá, pessoal? Então no primeiro ano lá na Tyler Junior College ele teve 782 jardas em 44 recepções somente, então uma média bastante boa.
foi nomeado como Second Team All Conference, né? E essa performance que ele teve aí acima da média, né? Despertou novamente interesse de universidades da primeira divisão, tá? E aí 4 universidades acabaram se destacando aí no interesse por ele. Foram aí Texas A&M, né? Os Aggies, Oregon, agora não mais Oregon State, mas Oregon Ducks, né? E aí Boise State e TCU também, né? Mas aí Josh Reynolds já se mostrando um cara homer, né? O famoso bairrista. Aí ele se transferiu, né, para Texas A&M, né? Foi jogar lá nos Aggies, né? Onde ele teve 3 anos, né, de 2014 a 2016, com anos muito bons, né? Principalmente 2016, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas em 2014, né, perdão, no seu ano de sophomore, né, ele jogou todos os 13 jogos, né, incluindo o bowl, né? Teve aí logo uma contribuição imediata assim que chegou, né? Então, um rapaz vindo do Junior College, normalmente é um caminho aí um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim, mas ele já chegou com os 2 pés na porta, né? Teve uma contribuição imediata no primeiro jogo, já com 6 recepções, 76 jardas e já teve um touchdown, né? E assim ele continuou empilhando outras boas atuações, fechando o ano com 52 recepções para 842 jardas, uma média aí de 16,2, né? E 13 touchdowns, né? E essa marca é muito expressiva, né? Porque esses 13 touchdowns aí é um recorde da universidade. Ele quebrou um recorde, né? Não sei se mantém até hoje, mas foi um recorde na época de touchdowns em uma simples temporada, né? Dentro da mesma temporada. E ele quebrou a marca de ninguém mais, ninguém menos que Mike Evans, tá, pessoal? Então, Josh Reynolds realmente começou muito bem lá no seu primeiro ano em Texas, né? O segundo ano de universidade dele. E também colocou aí nas categorias de recepção, jardas recebidas e até mesmo touchdown, números muito expressivos, números de top 10 e top 5 dentro da SEC, né? Uma conferência que a gente sabe que é muito concorrida, vários programas universitários aí bastante conhecidos lá, tá? E aí, 2015, seu ano de júnior, jogou 12 jogos, teve 51 recepções, 907 jardas, uma média agora de 17,8, a sua maior da carreira, porém teve somente 5 touchdowns, tá? O número de touchdowns caiu aí um pouco, mas, né, ele foi o 6º aí dentro da SEC em jardas recebidas e teve 2 vezes dentro desse ano aí recordes de jardas durante um jogo, né? Primeiramente contra Mississippi, 141 jardas, né? E depois no Music City Bowl, um bowl bastante conhecido, ele teve 171 jardas, né? E nesse mesmo jogo ele teve seu career high aí, sua marca recorde de recepções com 11 dentro da mesma partida, tá? Já era falado como um atleta aí bem promissor para a NFL, já era tido aí pelos analistas como um cara dos melhores daquela classe, mas mesmo assim ele escolheu em 2016 fazer o seu ano de sênior em Texas e não se declarou para o draft, tá, pessoal? Então ele escolheu fazer os 4 anos aí de universidade, tá? E jogou mais um ano aí em 2016, tendo estatísticas, né, como 13 jogos participados, né? Novamente Texas foi ao bowl game, né? 61 recepções, então maior número da sua carreira, 1.039 jardas, também maior número da sua carreira, uma média aí de 17 jardas por recepção, e voltou a ter números expressivos de touchdown, tá? Teve 12 touchdowns, o que finaliza a carreira dele aí com 2.788 jardas, 164 recepções e 30 touchdowns. Então, uma média bastante expressiva aí de 10 TDs por ano em Texas, tá, pessoal? Então, ele sempre foi um cara bastante produtivo desde o seu primeiro ano lá na Junior College até os 3 anos em Texas, tá? Então, essas estatísticas dele aí garantiram a ele a liderança na SEC em touchdowns e em jardas recebidas no ano de 2016, tá? Então, não só foram suas melhores, mas como foram as melhores da SEC como um todo, tá? De novo, conferência bastante concorrida, né? Conferência de bastante competição em altíssimo nível, defensive backs muito bons, e ele conseguiu bons números aí, tá? E aí ele se declara para o draft de 2017,
E aí, curiosidade, tá, pessoal? Fugindo um pouco do futebol, ele vai para a NFL após se formar aí em Recreation, Park and Tourism, né? A ciência da recreação, parques e turismo seria equivalente aí mais ou menos ao curso de turismo que a gente tem. Então, esse é o curso aí, o qual o Josh Reynolds é formado. Ele vai para o Combine, tá? Então, ele mede lá as medições oficiais, como eu disse, 1,90 m, 88 quilos, fez o 40-yard dash em 4,52, um tempo aí razoável para wide receiver, tá? E aí fez as outras, né? O vertical jump dele aí, ele saltou 94 centímetros, e o broad jump, né? O salto horizontal dele aí, 3,15 m, tá? O que não foi um combine tão expressivo, e me surpreende um pouco ver que ele foi escolhido na quarta rodada, somente na pick 117, pelo Los Angeles Rams, tá? Pelos números, pela produção, de onde ele veio também, uma quarta rodada aí, talvez foi até meio tarde para ele sair, tá? Então, esses números aí me surpreenderam um pouco, fazendo a pesquisa aqui para o vídeo. Preciso ver depois, né, a classe de 2017, quem eram os caras que saíram antes dele. Mas ele estava bem credenciado, tá? Talvez esses números de combine aqui tenham derrubado um pouquinho ele. Mas ele começa a carreira dele lá em 2016, 17, né? Agora, no Los Angeles Rams, né? Começou bem na rotação. Dos 16 jogos aí que teve, ele participou somente de um como titular. Coloca números bem modestos aí, 11 recepções somente, 104 jardas, um touchdown, né? E aí ele vai melhorando até o ano de 2020, né, o seu último ano de contrato, onde ele realmente explode, tá? 16 jogos, 13 jogos de titular, 52 recepções, 618 jardas recebidas e 2 touchdowns somente, tá? Números esses aí que fizeram despertar interesse do Tennessee Titans para onde ele vai em 2021. Mas não tem muita produção. O Titans também levou ele para rotação. Ele não foi titular em nenhum dos 5 jogos que ele jogou lá, só 90 jardas. Então, números muito modestos, o que leva ele a ser cortado do Tennessee Titans, tá? E a partir desse corte aí no meio da temporada foi onde se iniciou a carreira dele com os Lions, né? Então, engraçado, ele joga um pouco com o Jared Goff lá em Los Angeles e depois ele vem junto com o Jared Goff nos Lions novamente, né? Então, tem bastante conexão com o Goff. Aí assinou em 2021 um contrato, né, com os Lions aí depois dele ser cortado pelo Tennessee Titans. Participou aí de 5 jogos como titular dos 7 que ele jogou, né? Então só 2 jogos que ele entrou na rotação. Teve aí somente 19 recepções, 306 jardas e 2 touchdowns. Mas foi o suficiente lá para o time de Detroit gostar bastante dele e fazer uma extensão de contrato por mais 2 anos, num total de 6 milhões de dólares, né? E aí, em 2022, ele já joga muito mais, teve 11 jogos como titular, né, dos 13 participados, 38 recepções, 479 jardas e 3 TDs. E em 2023 foi realmente o ano que ele estourou e veio a ter o sucesso que a gente viu ele ter. Inclusive, o ano passado, machucou o Denver Broncos no jogo que a gente jogou contra os Lions, né? Então ele teve 17 partidas, 13 de titular, 40 recepções, 608 jardas e 5 TDs, né? Então, uma carreira até o momento aí de 40 touchdowns, né? Quer dizer, de 19 touchdowns, 2.933 jardas, 53 recepções, 53 starts em 107 jogos, né? 220 recepções na realidade. Então, fez um contrato aí de 1 ano mais 2 em Detroit. Detroit quis muito que ele ficasse lá, né? Até o Dan Campbell fala que eles estavam em contato com o Josh Reynolds. Ele falou que não era segredo para ninguém, que o que eles pensavam do tipo de jogador que ele que é um cara bastante altruísta, trabalha duro e é bastante versátil, né? E eu concordo com isso, né? E vou falar a minha opinião já já. E ele chega, né, no Denver Broncos aí, foi anunciado algumas semanas atrás, já teve o vídeo dele já assinando o contrato. Tem um tio que torce para o Denver Broncos, tá? Então, é um cara que tem uma familiaridade aí com a franquia e assinou aí por 2 anos, podendo chegar até 14 milhões de dólares, tá, pessoal? Esse contrato dele. É um cara que tem bastante experiência, né?
jogou pós-temporada, né, post-season aí em 2017, 18, depois voltou em 20 e 23, tá? Tem touchdown em pós-temporada, tem bastante jarda aí na pós-temporada também, tá? Então, como que eu vejo o Josh Reynolds se encaixando aí no Denver Broncos? Eu acho que ele vai ser um bom complemento ao Courtland Sutton ou ao Tim Patrick, né? Quem fizer o ex-receiver, né? Quem for o alfa desse nosso ataque. Mas eu acho que ele vem para cumprir uma lacuna que a gente criou com a troca do Jerry Jeudy, mas uma lacuna que com o Jerry Jeudy também ela existia, né? O Jerry Jeudy, para falar bem a verdade, ele nunca viveu o hype que a gente depositou nele, nunca viveu as expectativas que a gente depositou nele. Então acho que ele vem para ser um bom wide receiver 2, um cara que a gente já viu que ele consegue explorar bastante o meio do campo, tá? Seja lá quem vai ser o quarterback, não é mais Russell Wilson, que não explora tanto o meio do campo, mas a gente vê, se a gente olhar os highlights dele, se a gente olhar tape dele, principalmente, né, a gente pode ver, não precisa pesquisar muito, se a gente olhar o jogo contra os Broncos, ele recebe um touchdown no meio, faz uma rotinha bem, parece uma seam route ali, e recebe um touchdown no meio do campo. É um cara que tem bastante alvo na red zone, tá? Então, eu acho que ele vem para fazer exatamente a reposição de Jerry Jeudy, tá? E eu acho que ele vai fazer isso muito bem. É um cara que tem tido sucesso na carreira, especialmente nos últimos 2 anos. Então, é um cara que está quente, né? Ele não é tão velho, é um cara novo relativamente aí para a posição, nasceu em 1995, né? Então, ele tem bastante lenha para queimar ainda. Teve uma conexão legal com o Jared Goff aí, em Detroit, era um ataque super recheado, era um ataque que a gente falava, né, que não tinha aqueles caras muito estrelados, né, tem o Amon-Ra St. Brown, mas os outros caras ao entorno, né, o próprio Josh Reynolds, eram operários muito bons ali, que tinham uma produção muito interessante, e agora ele chega no Denver Broncos, e eu acho que ele vem para complementar muito bem aí essa nossa sala de wide receivers, né, bons wide receivers, seja para um quarterback de qualquer que seja a prateleira que a gente pode caracterizar aí o Stidham ou qualquer contratação que venha acontecer, ou até mesmo para um Hulk, ter wide receivers como Courtland Sutton, Tim Patrick e o próprio Josh Reynolds são os melhores amigos de um quarterback, seja Stidham, seja Hulk, tá? Então, um cara que se mostra bastante seguro, tem uma taxa de recepção por target bastante interessante, e eu acho que ele vem para trazer o que a gente esperava que Jerry Jeudy fosse nos dar sempre pelo meio de campo, tá? Não que ele não possa alinhar como um wide receiver oposto ao Sutton totalmente aberto, mas acho que ele vem para fazer aí mais, não vou dizer um slot, mas um cara que vai realmente dar essa dinâmica no meio do campo, tá? O Sutton é aquele cara mais vertical, é aquele cara mais perto da sideline, ele vai vir aí para junto com o Mims, junto com Tim Patrick, fazer esse complemento aí, tá? E eu acho que ele vem para fazer muito bem. A gente viu ano passado ele em Detroit fazendo rotas comeback ali no meio, pegando touchdown, super seguro, sem chance nenhuma do defensive back tirar essa bola da mão dele, tá? Então acho que ele vem para fazer exatamente esse papel que a gente tanto pede há tantos anos no Denver Broncos. A gente esperava que o Jerry Jeudy fizesse, mas ele nunca fez. E acho que agora o Josh Reynolds é um cara que vem se provando muito nos últimos 2 anos, especialmente ano passado, jogou muita bola. Eu acho que ele vem trazer esse dinamismo aí para o ataque do Champeito, que a gente viu e sabe que ele gosta de explorar também bastante o meio do campo, tá? Então é isso, pessoal. Deixa seu comentário aí embaixo. Trouxe um pouco do histórico do Josh Reynolds, trouxe um pouco da minha opinião também. Comenta, deixa aí embaixo no comentário, depois que você deixar o like, aí, o que você achou do Josh Reynolds, do contrato, como você acha que ele pode contribuir para o Denver Broncos, tá? Então, esse foi Josh Reynolds, está apresentado. Esperamos que ele viva as expectativas que Jerry Jeudy nunca viveu aí, tá? Vale a pena lembrar mais uma vez aí, dia 25, super live do draft, tá? Às 20 horas e 50 minutos, draft começando às 21. Primeiro dia, primeiras escolhas aí de todas as franquias. A gente vai fazer aquela boa e velha live para vocês, comentando as picks. Não podemos transmitir, obviamente, mas a gente vai estar aqui, uma grande galera já confirmada para participar aqui, comentando pick a pick com vocês. E aí, no segundo dia, picks 2 e 3,
né, no dia 26 às 19h50, com o draft começando às 8 horas da noite, live exclusiva para nossos membros, tá? Então, se você quer essa live, se você quer conteúdo antecipado, quer conteúdo exclusivo, quer o guia do Maior Brasil do draft aí que o Felipão e o William fizeram, vire membro do nosso canal, o QR Code estava na tela aí o tempo inteiro para vocês. Só entrar no nosso canal, tem o botãozinho lá, seja membro, para você se tornar membro do nosso clube do Maior Brasil. Tá apresentado, então, conheceram Josh Reynolds aí comigo. Grande abraço a todos, nos encontramos nos próximos vídeos. Gol Broncos e valeu!